Vamos lá. Então, nesses campos importantes, tem algumas palavras que nos traz estigmas, tabus que relacionam a própria fala. E o corpo falado, ele vai noticiar a sua própria fala no dia a dia diário, entre colegas, noturnos ou no trabalho, no dia a dia diário. A palavra noturno já nos traz o quê? A palavra no. A palavra no inglês diz não, noturno. Estou querendo proibir ninguém sair à noite. Mas só observamos que a palavra no, noturno, notório, notificações, a palavra no, né, ela fala o quê? Não também, que é o N. Aí são N fatores. Mas vamos entrar no fator só no. Nortear, notificar, noticiários. E aí por aí vai essas fileiras aí no dicionário. Que você vai olhando e as palavras. Nossa palavra P, né? Perímetro. Fazer uma que é o tipo de avaliação. Perímetro. A antropometria, antropometria perimétrica. Entregada a perimetria, que é as medidas perimétricas, tem aquelas medidas que você faz, que relaciona. E você vai destacando, ou seja, entre esses soltos relacionados frentes à teoria, você vai olhando os dicionários, entre o A até o Z, até o W, vai colocando várias maneiras que possam trazer faculdades existenciais. Entre uns logos com U, que nos traz logo uma estética hermenêutica entre as vogais e consoantes, ok? Qual é a maneira entre os fatores sociais falarmos que o próprio carnaval, também desde a sua avaliação antropométrica, que nos traz medidas entre os perímetros que relacionam as faculdades entre as medidas e as suas intenções, que relacionam o palpismo, palpável. Algo palpável vai trazer uma delegação de sintonias no próprio educador ou próprio professor que ele aprendeu na sua prática e teoria, que vai fazer reflexões no seu estilo vivido entre consoantes e consonâncias, concernências veiculadas. Aonde é um veículo, há um caminho. Esses canais entre os meios ditos, entre o sujeito e entre a matéria, e entre a fala e a escrita, nos coloca entre reflexões. Eu vou usar o termo molho, ficamos de molho, até analisarmos questões importantes como fé, questões importantes como estudos, questões importantes como peças, pilotos, ferramentas no processo de avaliação. Aonde tem um processo de avaliação, tem um processo que vai sustentar medidas que eu vou impor, ou seja, metas a serem alcançadas. Para alcançar metas, tem uma teoria penetra entre as maneiras que eu posso salientar sobre esse assunto. Há uma solução ou algo que não possa solucionar? Há um tipo de dívida que eu não posso resolver entre a probabilidade ligada ao movimento econômico, ao movimento capitalista, ao movimento socialista, ao movimento comunista. Aonde fala sobre movimento, vai falar algo que vai mover-se entre um eixo A até o eixo B, a um eixo B, a um eixo C, a um eixo C, ou seja, a um eixo E, a um eixo D, ou seja, essas ordens alfabéticas nos traz alterações entre campos óperos, do 1 para o 4 até o 8, nos traz campos figurativos que nós aprendemos as ordenâncias alfabéticas conforme está escrito desde novo. Quando mudamos, achamos algo estranho. Quando falamos alguma palavra que nos traz um rigor, ou vou usar o termo licor, que é muito pesado quando tomamos, quando é exagero, né? Nos campos de meios de álcool e os campos que nós podemos trazer em meios de medidas, o teor, né? 0,6
0,7, ou seja, o teor nos traz as quilocalorias. E a caloria, ela é algo já brutal entre a quilocaloria. Quando é 7.700 quilocalorias, quantas calorias são? Será que nos traz planos de equações entre as ciências exatas? Quando eu falo sobre equação, ela fala 9 vezes 9, 81. Se 81, eu nasci em 1981, 9 vezes 9 é um parentesco do 9 ao 8, 8 vezes 8. São questões importantes entre a multiplicação, a adição, subtração, que vai chegarmos às ciências exatas. Se a subtração já rompeu as fronteiras entre as ciências exatas, diminuiu, e é que eu queria aumentar. Como é que é as ciências exatas? Se eu quero aumentar sempre, ganhar dinheiro em fontes de pesquisa, entre 4 vezes 4, 5 vezes 8, aumentando a cada dia, mas diminuiu hoje, houve umas ciências exatas? São perguntas. Não sou leviano entre o que é poder, mas quem tem poder, ele também diminui. Quem tem poder também aumenta. Quem tem poder também tem meios que possa usar alternativas para ver melhoras entre as ciências exatas e ciências humanas. Ciências biológicas. Há uma base, há uma estrutura. Muitas vezes no curral nós olhamos o boi. Ali tem o boiadeiro. No curral tem vacas. No curral tem cavalos, tem éguas. E nós aprendemos que os próprios cavalos, eles têm vontade de sair, têm uma liberdade para se alimentar, no momento ocupacional deles. E a própria égua também. Eu estou falando em questão de liberdade, também há acidentes. Mas esses acidentes que eu falo, até o próprio animal irracional, no seu próprio meio acidental, ele tem um lazer. E nesse esforço, lazer, ele vai se alimentar e vai comer. No seu estado que vai deslumbrar. Ou seja, será que o próprio animal tem um lazer e pensa que há um tempo livre, no seu próprio tempo ocupado? Será que o próprio animal, ele fala uma linguagem veterana, antiga e arcaica? Será que o próprio animal, ele tem um movimento? Será que ele movimenta entre o seu instinto selvagem? Nós podemos ver o leopardo, o tigre, o leão, o cavalo, a égua, ou seja, N animais. Você pode ver os campos arqueológicos, que tem uma diferença entre os seus instintos de caminhada. Quando nós fazemos alguma aula construtiva relacionado à construção simbólica, vamos imitar o bicho hoje, o sapo boi. Vamos imitar hoje uma rã, vamos imitar hoje um macaco, um chimpanzé. As próprias crianças, nos meios televisíveis, nos colocam o que? O meio de comunicação. Eles vão assimilar, vão olhar os movimentos. Vamos imitar o Tarzan. Oh! Oh! Então, são movimentos. Ou seja, são movimentos que expressam algo nítido. Tarzan lembra da teoria adaptável, que ele se adaptou na selva, nos termos interplanetários, que ele evoluiu com os próprios animais. A própria macaca lá colocou ele como própria mãe, e a própria macaca que ele, ou seja, nos traz um vínculo que a própria mãe tem que pegar como referência as próprias crianças. Muitas vezes o próprio animal vai cuidar de ti. Nós olhamos aí noticiários que o cachorro não sai do lugar da casa onde o próprio chefe, ou seja, o próprio cuidador cuida. Não vou falar sobre questões de capitais aqui, de dinheiro, mas eu quero dizer que entre o lobo, algumas histórias, que o próprio lobo, sabemos que tem uma história que tinha 2 gêmeos. Um foi para, sumiu, se perdeu numa fazenda, ou seja, uma selva. E o outro ficou com a mãe, com o pai. O outro foi cuidado pelos lobos, ficou andando com lobos. Depois que viu o irmão gêmeo tratado e cuidado bem, o outro como um lobo, marginalizado. Quem teve mais campos de abordagem cooperativas? Qual foi o melhor que movimentou? Quem foi, ou seja, quem teve mais liberdade? Qual dos dois? É um estado de concepção. Vamos analisar e refletir hoje. Os dois. Quem veio primeiro, o momento ou o movimento? Houve um momento crucial e houve um movimento também. Vamos fazer abordagens comparativas entre esses 2 gêmeos.
né?